Que bom. Olá a todos. Estamos iniciando mais um bate-papo sobre o assunto de hoje vai ser projeção astral, né? E eu estou aguardando aqui a Andréia. A Andréia, Vixe Maria, já entrou bastante gente, né? A Andréia, cadê você? Ela está conectando agora, né? E agora entrei eu. Agora você entrou. Tá tudo bem, querida? Tudo bem? Boa noite, querido. Tudo bem? Você me ouve bem? Porque eu tô com um fone diferente hoje. Você está me ouvindo bem ou não? Eu tô. E você? Eu também estou te ouvindo bem, estou te ouvindo muito bem. Ah, felicidade, né? Para variar, fazer live. Bom, fazer a live É com ótimo. você, então, não tem jeito. É maravilhoso. Isso é ótimo mesmo. Mas eu queria falar um pouquinho sobre projeção astral, né? E eu sei que isso talvez seja um assunto que nem todo mundo consiga fazer, né? Porque eu sei que não é uma coisa tão simples, mas, ao mesmo tempo, é um espaço infinito de conhecimento, onde você pode ir em qualquer lugar, né? E pode transcender esse planeta, pode, na verdade, conhecer o universo, né? Uhum. Então, deixa eu ver, tem um texto aqui que me falaram, Moisés, lê esse texto. E o texto é o seguinte: como você pode entrar num sonho? Né? Eu respondia que o sonho é um espaço em que Deus pode dizer tudo aquilo que Ele pensa de nós e o que quer que façamos. É o que eu penso. O nosso sonho, na verdade, ele está muito próximo de uma projeção astral. Mas nós não conseguimos fazer isso, né? Não conseguimos mesmo. Eu comecei a fazer projeções astrais quando eu era muito jovem, né? Uhum. E essas projeções astrais, elas foram me levando por caminhos que eu fui crescendo com elas, né? Fui aprendendo um monte de coisas e, no fim, eu desenvolvi 18 habilidades. Aí você vai falar, quais são as 18 habilidades? São muitas. Sim. Eu aprendi a falar várias línguas, aprendi a desenhar, a pintar, a escrever. Comecei a fazer um monte de coisas, né? Mas isso tudo, graças ao fato de eu poder realizar projeções astrais e talvez conseguir ver coisas que, que as pessoas não conseguiam ver, né? Não dá para você falar de uma projeção astral cega, né? Se você faz uma projeção astral, você vai ver coisas que estão fora do nosso dia a dia, né? Isso para mim foi um sucesso. Eu comecei aos 7 anos de idade, né? Mas hoje eu estava lendo aqui, estava conversando com o pessoal e eu descobri que a minha primeira projeção astral foi antes disso, mas depois eu conto ela, né? Foi um negócio bem interessante. A projeção astral, ela te dá a dimensão física que você está, que nós estamos agora, e a dimensão espiritual, fazendo com que você possa pesar as coisas que você faz, sabe? Você começa a entender que nós conseguimos ser melhores do que nós somos. Isso nós conseguimos. Sim. Mas tem umas perguntas aí que estão. Tem uma pergunta: a projeção astral está no pacote de programação existencial ou todos podem desenvolver? Olha, todas as pessoas podem desenvolver projeções astrais. Todo mundo pode. Se a gente não consegue é porque a gente não aprendeu, ninguém falou nada, né? Sim. Mas
mas nós com certeza conseguimos realizar projeções astrais e descobrir muito mais coisas de nós mesmos. Descobrir o que nós somos nessa vida, descobrir o que nós fomos em outras vidas e descobrir o que nós vamos ser no futuro. Tudo nós podemos saber. Isso é uma coisa que eu considero que é importante para nós, a pessoa conseguir fazer projeções astrais com o máximo de lucidez. Eu consigo fazer com 98%. Obviamente que se você fizer mais que isso, você desencarna, né? Mas eu acho que é importante a gente conseguir ajudar o próximo, né? Se você realiza projeções astrais, você vai poder ir em vários lugares ao mesmo tempo, né? Você sai do teu corpo e você transita por tantos lugares e vê tantas coisas que você fala, caramba, eu preciso realmente utilizar isso para fazer o bem para o próximo, né? Você fica com uma capacidade de ajudar o outro que a gente não pode simplesmente conseguir fazer uma projeção astral e jogar isso fora. Eu acredito que a pessoa que consegue fazer uma projeção astral com o máximo de lucidez, ela, de verdade, ela não vai cometer erros. Ela vai ver que muitas das coisas que nós fazemos são coisas importantes para todas as pessoas, né? Ô Moisés, uma dúvida que o pessoal costuma ter é: o meu nível de lucidez está relacionado ao meu nível de evolução espiritual? Então, isso é uma dúvida que muita gente tem, assim, tá bom, a projeção astral é para todo mundo, mas a abrangência dela, eu preciso crescer também como consciência, né, ter um nível evolutivo maior para poder expandir mais e fazer assistências, curas, entrar em contato com vidas passadas e todas essas questões? Olha, se você faz uma projeção astral, primeiro você vai ter que ter competência para isso, né? Tem muita gente que fala, não, eu fiz projeções astrais. Não é assim. A gente não faz uma projeção astral e abandona. Eu acho que quando a gente consegue realmente fazer uma projeção astral com nível de lucidez que seja de acordo, né? Ou seja, você tem que estar realmente consciente, você não abandona mais isso, porque te dá uma visão do mundo espiritual e uma visão física muito grande, né? E a pessoa, ela continua a realizar projeções astrais e, com certeza, ela vai utilizar isso para ajudar o próximo. Porque quando você faz uma projeção astral, você vê o sofrimento de uma pessoa que está perto de você, você fala, puxa vida, não tem jeito, nós temos que nos esforçar, né, para ajudar o próximo, não tem jeito, né? Não dá para falar assim, eu faço projeção astral, viajo por todo o espaço e... Não funciona assim. Eu acho que nós temos que... A gente falando que seu microfone está baixinho. Se você conseguir aumentar um pouco o seu tom de voz, mas se não, tudo bem. Aumentar o microfone. Moisés. Como é que eu aumento? Não. Será que eu estou falando? Não. É a tua voz mesmo, se você puder subir um pouquinho o tom, mas eu acho que o pessoal está escutando e está aproveitando. O som perfeito, a Andréa falou. Então tá tudo certo. Ô, Moisés, o que eu acho muito interessante aqui no SEC, do teu trabalho, é que você sempre... No SEC a gente não faz só prática de projeção astral, né? O foco é crescer junto com isso, né? Fazer projeção astral e trabalhar o comportamento humano, trabalhar o que nós somos também, né? Não apenas ter o intuito de sair do corpo e fazer o que com isso, né? Até onde eu posso ir? Então, o que me encanta muito, eu estou falando isso porque a gente tem tido muitos seguidores novos no Instagram, então, para que esse pessoal saiba também que o nosso trabalho é a projeção astral junto com o comportamento humano, né? Que tudo isso possa alcançar o melhor. Com certeza. Nós temos que nos esforçar, né, para sermos melhores. Não podemos falar, vou fazer projeção astral e já sou o máximo. Sim. Projeção astral, que é um tema que eu pratico muito, mas nós temos que tentar ser melhores em tudo que a gente faz, né? No SEC, nós temos buscado fazer coisas que ajudam as pessoas, né? Nós fazemos construções aqui, trabalhamos juntos, fazemos dança, e fazemos um monte de coisa, né? Então, mas tudo isso para a pessoa crescer, para ela poder se enxergar melhor,
para poder participar, né? E eu acho que isso é importante. A projeção astral é um item, né? Mas é um item que talvez seja importante para uns e pode ser que para outros não seja. Mas quem quiser vir para o SEC para trabalhar a sua espiritualidade, o seu conhecimento, né, pode vir, vai ser recebido com o máximo de carinho e de afeto, né? Porque tem gente que vai falar assim, mas eu faço projeções astrais. Isso é o de menos, né? Eu estou falando de projeção astral exatamente pelo fato de que eu vim no percurso da minha vida me desenvolvendo nisso, né? Conheci pessoas que também praticavam projeção astral e me envolvi. Na verdade, eu me envolvi. Só que eu descobri que nós precisamos construir coisas para o bem de todo mundo, né? Não dá para você sou um projetor astral e acabou. Não é assim que funciona, né? A gente tem que fazer o bem para as pessoas. Nós fazemos imposição de mãos aqui no SEC, né? Vamos fazer imposição de mão, tudo bem. Vamos ajudar o outro. A gente ajuda as pessoas, né? Nós temos que fazer coisas boas, senão como é que a gente vai crescer? Não dá para crescer fazendo projeção astral somente, né? Isso aí é um item. Mas é uma ferramenta, né? Um item, uma ferramenta. Quantas assistências por noite em números? Eu acho que você nem sabe, né? Quantas assistências por noite você faz, né? É um trabalho tão grandioso, né? É uma ferramenta muito, muito útil para ajudar, para fazer curas, enfim. Sim, sim. Agora uma pessoa falou que quer conhecer o SEC. Venha conhecer o SEC. Não. Tá todo mundo falando ali, ó. O pessoal tá agradecendo muito. Tem gente falando, nossa, o Moisés é a pessoa que eu mais admiro, e eu vou falar que eu concordo também. É um trabalho que alcança todos nós, né? Nós temos que trabalhar para o bem das pessoas, né? Nós não podemos ficar perdidos aí e achando que estamos fazendo alguma coisa sem estar fazendo nada. Temos que trabalhar para reunir pessoas para fazer o bem, né, de forma coerente, né? Agora, para fazer o bem, nós temos que estudar um pouquinho, aprender um pouco mais, né? E eu acho que a espiritualidade ela é uma coisa importante para nós, né? Ela nos ensina muita coisa, né? Hoje eu estava lendo um artigo que eu escrevi, né? E eu estava lendo para as pessoas que estavam aqui. E ela pegou e falou para mim assim, mas quando você fez isso? Eu falei, caramba, eu lembrei, vou contar o que aconteceu. Eu era garotinho, né? E tinha um macaco na minha casa, eu morava em Itacoatiara. E eu ia lá e ficava brincando com o macaquinho o tempo todo, né? Aí um dia à noite eu peguei e falei, eu acho que eu vou conversar com ele à noite. Minhas ideias eram... Só que quando foi à noite, aconteceu o seguinte, eu saí do meu corpo, né? E ao invés de eu ir na direção dele, eu fui para a sala. Quando eu cheguei na sala, tinha uma boneca que a minha mãe, ela gostava de costurar, de fazer essas coisas. Ela tinha feito uma boneca, que era uma boneca negra, e colocado sentada na poltrona. Quando eu cheguei na sala, eu vi aquela boneca negra. Eu tomei um susto. Aí eu comecei a gritar, né? Aí, olha o que acontece. A minha mãe corre para a sala e fala para mim, o que você está fazendo aqui? Quando ela falou isso para mim, eu falei, nossa, mas eu não estava aqui. Eu não estava aqui. Eu estava deitado, eu estava numa rede, né? E aí, essa lembrança que me veio hoje, né? Eu falei, caramba, a minha primeira projeção eu relatei como se eu tivesse 7 anos de idade. Mas antes disso eu já tinha feito essa projeção. E eu comecei a conversar com as meninas aqui que trabalham aqui com a gente, né, que você conhece. Falei, caramba, que impressionante. Você vai conversando com as pessoas, você vai se descobrindo também, né? Porque não dá para gente. Mas quando você gritou, você assustou e voltou para o corpo, foi isso? Ou você, você deu um grito, se assustou, você voltou para o corpo ou você estava em projeção ainda? Não, eu estava em projeção na frente da boneca, eu puxei o meu corpo para o local onde eu estava. Ah, entendi. Acredita nisso?
E aí eu falei, Acredito. como é que pode isso? Só que eu acho que por receio, por alguma coisa, eu não eh, contava isso para ninguém. Eu não queria saber disso. Mas hoje, quando a gente estava conversando, eu falei, caramba, isso é uma verdade. Né? É uma coisa que eu devia ter uns 5 anos de idade, 4 anos e meio. Interessante, né? Muito, Na muito. verdade, quando a gente realiza algumas coisas da espiritualidade, normalmente a gente não dá muita atenção, né? Você não liga, você não quer nem saber, né? Mas eu, depois disso, depois de ter feito a minha primeira projeção aos 7 anos, né, com lucidez e tudo mais, eu comecei a fazer direto. E aí pronto, né? A gente acabou fazendo, montando o Centro de Estudos da Consciência para o pessoal poder estudar, né, poder se dedicar a isso. Né. Eu montei uma época ele na minha própria casa, onde eu atendia as pessoas lá, ajudava as pessoas, né. E, e a sua vida vai ficando diferente quando você começa a trabalhar pelos outros, sabe? Quando você começa a fazer coisas pelo seu semelhante, né? E eu fico Sim, sim, pensando, caramba, nós perdemos o maior tempo, né? Você pega revistas, livros e tudo mais, estão falando em guerra, né? Em sim. destruir, construir naves para destruir o outro. Eu falo, como é que nós podemos viver desse jeito? Nós temos que viver em paz, com amor, com carinho, né? Isso não é muito Uhum, fácil, não é muito sim. fácil, mas nós temos que fazer isso, né? Ô Moisés, e com quantos anos você retomou, você recuperou toda a tua consciência? Você falou, caramba, agora eu enxergo todas as minhas vidas passadas, porque você foi também ganhando, né? Se recuperando do tempo que você era criança e crescendo. Então, com quantos anos mais ou menos você falou assim, nossa, agora eu acessei tudo, eu sei todo o meu caminho, eu sei o que eu vou fazer, você ganhou total consciência. Quantos anos você tinha mais ou menos? Eu acho que quando eu completei mais ou menos uns 16 anos, eu comecei a rever as coisas, né? E eu comecei a ver minhas vidas passadas e comecei a falar, caramba, como é que eu posso estar aqui do jeito que eu estou, né? E, e não estou fazendo nada, eu tenho que rever meu passado, né? E comecei a rever minhas vidas passadas. Isso aí aconteceu mais ou menos nessa idade, e eu estava na frente de um espelho, sabe? Eu estava me olhando no Uhum. espelho. E bom, eu gostava de ficar. Eu via muitas imagens no espelho, né? Só que eu não tinha muita noção. E eu comecei a olhar e falei: caramba, que coisa mais louca, mais engraçada, né? Eu ficava olhando e as faces mudavam, né? Aí depois, com o tempo, eu fui descobrindo que aquilo tudo que eu estava vendo, depois que eu vi a minha primeira imagem de reencarnação, que eu caí duro no chão, caí, fiquei desesperado. Eu estava me olhando e eu vi um velho, né? E eu fiquei me olhando e falei, o que é isso? Só que como mudou de uma forma muito rápida e com uma nitidez muito grande, né? Eu caí durinho no chão. Aí passei uma semana sem me olhar no espelho, porque eu falei, eu não vou mais me olhar no espelho, porque eu vou ver coisas que não são legais. Né? Mas foi isso que aconteceu. E é interessante porque, apesar da tua mãe ter um nível muito alto, né, um nível consciencial muito alto, você não fez essa troca com ela, né? Você não foi lá e perguntou tudo para ela e ela te explicou. Você foi mesmo assim descobrindo, porque talvez nem você soubesse o nível dela naquela época. Eu não sabia o nível dela, não sabia mesmo. E ela também ela não me falava as coisas, porque eu acho que ela tinha. Ela ficava com receio de que eu ficasse confuso, sabe? E, Uhum. mas aí foram acontecendo coisas, né? Que, que revelaram que eu sabia que ela via mesmo. Né? Uma vez eu estava deitado e de repente eu estava saindo do corpo, né? E quando eu comecei a sair do corpo, eu comecei a ver coisas que não eram muito legais. Né? E aí eu comecei a gritar.
quando eu comecei a gritar, a minha mãe estava projetada bem, né, assim do meu lado, sabe? E ela me acalmou. Eu falei, que coisa estranha, muito esquisito, né? Mas eu não falei nada com ela, não falei nada. Uma outra vez na cozinha, eu ouvi um barulho na cozinha, quando eu chego na cozinha, ela está dando uma bronca no espírito que estava mexendo nas panelas da casa. Aí eu falei, ô mãe, que é isso? Né? Ela falou, vai dormir. Foi o que ela falou para mim. Eu falei, não, mãe, eu estava vendo. Ela falou, vai dormir, vai dormir. E encerrou a conversa por aí. Né? Moisés, eu fico pensando que não deve ser tão fácil espírito a todo instante, né? Então, para você, esse aí é o teu padrão, é normal, né? Mas você faz o quê? Você ignora, você anda, tipo... Porque a todo instante tem espírito, tem uma população enorme aqui no planeta, né? Sim, sim, com certeza, tem muito espírito. Mas a gente, no começo eu tinha um pouco de dificuldade, né? Depois eu falei, pô, eu não tenho que me preocupar com isso, né? Eu comecei a deixar de lado, né? E não ligava mais, como não ligo até hoje, né? Eu olho para o Sim. lado, uma pessoa falando né, e tudo mais, mas a gente aprende, nós temos que aprender, né? Agora uma pessoa perguntou o que meu pai achava disso. Olha, o meu pai, ele começou a fazer projeções astrais aos 75 anos, porque ele era yoga, então ele já praticava yoga há muito tempo. Né? E minha mãe faleceu, ela falou que ia falecer, né? E foi embora mesmo. E ele ficou meio triste. Aí ele falou para mim se eu podia fazer com que ela conversasse com ele. Eu falei, rapaz, o único jeito que eu tenho de se eu conversar com a mãe é se o senhor sair do seu corpo. Né? Ele falou, com ela? Eu falei, converso. Converso com a minha mãe sempre. Né? Até agora a gente está sempre falando um com o outro, não tem jeito. Né? Ele falou, então como é que você faz para fazer isso? Eu falei, eu faço projeções astrais. Né? Ele falou, e você pode me ensinar? Eu falei, posso, claro que eu posso. Aí fiquei 3 meses indo na casa dele todos os dias. Eu chegava do trabalho e ia na casa dele. Aí, e fui ensinando. E aí um dia, às 2 da manhã, ele ligou para mim e falou, eu consegui. Né? Eu falei, o senhor conseguiu o quê, pai? Porque para mim não tinha nada. Aí ele falou, eu consegui falar com a tua mãe. Aí ele me contou o que ele tinha conversado com ela. Né? E eu falei, então, tá ótimo, né, pai? Isso é importante porque agora eu já sei que se o senhor conseguiu, a minha mãe conseguia, eu consigo, e o meu irmão Isaac consegue também. Então nós temos aí, né, são 4 pessoas que têm conseguido fazer isso. E com um nível evolutivo diferente, né? Não são pessoas que estão todas no mesmo nível consciencial, né? Aí tem uma variação grande, né? Tem sim. Tem, mas as pessoas mesmo aquelas pessoas que estão no nível mais primitivo, né, que são no chakra básico mesmo, né, elas conseguem realizar projeções astrais. E elas vão conseguir fazer isso e vão conseguir melhorar também. Né? Eu acho que é importante a gente tentar, né, de verdade, se esforçar para conseguir, porque você muda a tua vida. Simplesmente você vai mudar a tua vida. Né? Sim. Acho que não é uma coisa tão simples, né? Não é tão boba. Né? Mas é isso. Agora. A gente tem umas perguntas, o pessoal está mandando pergunta pra caramba aí no chat. A hora que você quiser que eu dê uma lida para você, você me fala. Moisés, como a gente consegue se encontrar com outro espírito específico quando a gente está em projeção? É o Rafael Barros Lima. Olha, Rafael, a gente sempre consegue se encontrar com aquilo que a gente gosta, com aquelas pessoas que a gente tem afinidade, entendeu? Não tem jeito de você falar, vou sair e não vou encontrar ninguém. Você sempre vai encontrar. A grande verdade é que a gente primeiro vai encontrar as pessoas da família, né? As pessoas que você tinha mais afinidade física aqui, que você conversava muito. Mas depois você pode
buscando outras consciências, e você vai conseguir falar com todo mundo, né? A gente consegue, sim. Uhum. Com certeza. Né? Quer que eu te passe algumas perguntas que apareceram ou você quer ir lendo aí? Deixa eu ver aqui que eu estou lendo. Que é o Luiz Solar, diz que vida linda tua. Ô, Luiz, a vida de todos nós é uma vida linda. Nós precisamos aprender a viver, né? Precisamos buscar coisas boas na nossa vida. Senão a gente passa por essa vida e no fim dela a gente não aproveitou nada, né? Eu estou com 70 anos, então você já viu, 70 anos de idade, e eu vou te falar com toda franqueza, nós temos que continuar trabalhando para crescer, para ser melhores. Quando você faz o bem fisicamente, você já deu um grande passo. Quando você faz espiritualmente, você deu um outro grande passo. E nós temos que fazer isso o tempo todo, né? Para a gente poder ir crescendo e ampliando o nosso universo e sendo melhor, né? Mas é só isso, não tem muito segredo. Com certeza. Agora aqui tem uma pessoa, Andréia Peixoto, perguntando, faz sentido? Eu queria saber o que o Moisés pensa sobre o coração da pessoa e sobre o sonho. E, caramba, ela parou de perguntar, não sei o que ela ia falar. O Instagram roda muito, roda muito. É. Mas se você quiser, me fala que eu estou com as perguntas aqui, porque a Érica foi pescando e foi mandando aqui por... a Érica foi pescando as perguntas e está no meu e-mail. Então, se você quiser o que o pessoal pergunta, eu posso ir te passando. Quer que eu te fale? Isso, fala, vamos lá. Tá, então vamos lá. A Bianca, ela é do Havaí, ela acompanha pra caramba o trabalho, sempre fala com a gente por WhatsApp, tá diretão. Aliás, esse pessoal tá sempre com a gente tem que agradecer. A Bianca pergunta se a maioria das pessoas já nascem com esse dom. Ela chama a projeção astral de um dom e pergunta se a maioria das pessoas nascem com esse dom. Sim, todo mundo nasce com esse dom, né? A gente só precisa conseguir praticá-lo, né? Se você se esforça nesse sentido, você consegue. Não é um segredo de uma pessoa, né? O mundo inteiro pode fazer isso. Nós somos espírito e corpo, não tem jeito. Nós podemos nos projetar assim, todos podem, né? Isso não é um dom específico, não. Tá? Sim, sim. Uma capacidade que existia, né, Moisés? Eu, antes de te conhecer, para mim sonho era sonho e, enfim, às vezes um sonho lúcido, mas a gente nem sabe que dá para treinar, que dá para fazer, né? Sim, sim. E todo mundo consegue, né? A gente, quando sai do corpo físico, você no começo, você pode até achar esquisito, né? Mas comigo aconteceu isso, né? Eu saí do corpo, dormia numa rede, saí do corpo, fui até um local da minha casa, estava meu pai e minha mãe conversando, né? Aí voltei, atravessei o corredor externo, fui lá na frente, conversei com uma amiga que morava na casa ao lado, e os pais dela estavam lá na frente conversando. Quer dizer, só que isso aí para mim foi um negócio fantástico, né? Foi um negócio maravilhoso. E eu falei, caramba, a gente consegue fazer isso, né? Depois eu fui conversando com essas pessoas, né? Mas eles não conseguiam, né? Eles não conseguiam, né? Não conseguiam porque não acreditavam. Se você acredita, você consegue, só isso. Tem uma pergunta interessante da Sueli, ela fala assim, a regressão é igual à projeção astral? Não, não é não. Mas você pode fazer regressão através de projeção astral, né? A projeção astral é você sair do teu corpo físico, né? Você sai com consciência, né? A regressão é outra história. E a gente pratica a regressão aqui também, mas essa regressão ela é uma coisa que eu pratiquei muito aqui no SEC, né? E
Mas é óbvio que se você faz isso através de projeções astrais, você vive no lugar. Se você simplesmente faz isso mentalmente, você vai ver coisas, mas ela não é uma projeção astral. Não, não é. Ô, Moisés, você acha que quando a gente consegue acessar uma vida passada em projeção astral ou até em regressão, é porque nós estamos preparados ou não? A gente acessa tanto preparado ou não? Eu digo, a gente pode tomar sustos vendo o que nós fomos ou o que nós fizemos. Não tem essa de estar preparado. Ah, o universo vai me mostrar quando eu estiver pronto. Não, de repente a gente vai acessar e dar conta, enxergar o que a gente fez e entender que é um caminho e que a gente tem que se trabalhar, né? Eu acho que tem níveis de pessoas para fazer isso, né? Se a pessoa está aberta para a espiritualidade, ela consegue ver as coisas e aceitar com mais facilidade, né? Se a pessoa não tem nenhum tipo de espiritualidade, ou ela é muito fria e tudo mais, ela vai ter dificuldades, né? Ela vai ter dificuldades, sim. Agora, já escrever, será que o Moisés poderia falar mais próximo do microfone? Eu, eu acho que eu vou tentar aumentar aqui, mas Mas, olha, para mim tá bom, viu? Eu não tá sei, eu tô bom. com fone de ouvido, o teu tom de voz tá excelente, o teu trabalho é excelente e você é excelente, então tá tudo certo. É um amigo queridíssimo. Vamos lá, olha. A Sueli pergunta se a lembrança de vida passada ela só vem na projeção astral ou ela pode vir em sonho também? Você pode repetir, por favor? Se A Sueli pergunta se a lembrança de vidas passadas, você acessar uma vida passada, é só na projeção astral, ou se ela pode vir em sonhos também, você ir sonhando com as tuas outras encarnações. é mais difícil você sonhar, né? Sonhar com vida passada é mais difícil. Normalmente, quando a gente tem uma lembrança, a gente fez uma projeção astral e a gente traz como um sonho, entendeu? Mas eu sei que não é muito fácil você ter um sonho de uma vida anterior, né? Quando a gente Sim, faz isso é porque você foi no local, né? Então não é muito fácil, né? sim. Você se projete mesmo, aí você consegue. Olha, o Dani pergunta o quanto estar no presente a cada instante e aceitar as pessoas como elas são influencia para te ajuda a ter projeção astral lúcida. O quanto estar presente, a presença no aqui e agora e a aceitação, o quanto isso ajuda a ter projeção astral lúcida, se ajuda. Olha, pode te ajudar bastante, né? Mas é que a gente estar presente no aqui e agora nem sempre nos ajuda a ter uma visão espiritual, né? A gente tem que saber disso, né? Não, você vai ficando confuso e acha que você tem que pegar uma coisa para ajudar em outra, mas isso não é assim, né? Uma condição de se fazer uma projeção astral, você tem que começar a trabalhar a tua espiritualidade, né? Em algum nível para conseguir crescer, né? Porque a gente costuma falar no SEC que estar no aqui e agora, para estar assim com presença de verdade no aqui e agora, a partir da parte alta do chakra cardíaco, né? Então talvez a pergunta seja também, existem pessoas que estão na parte alta do chakra cardíaco, mas que não fazem projeção astral? Elas estão num nível evolutivo muito bom, mas elas não conseguem ou nem conhecem ou não fazem esse trabalho nessa vida? Não, a pessoa tem muita gente que não conhece, não sabe. E ela pode estar. Mesmo estando num nível evolutivo bom, a pessoa não conhece. Ela não conhece, ela desconhece isso. Eu conheço, aliás, várias pessoas que dá para saber que a pessoa está na parte superior do chakra cardíaco, ou está mesmo acima dele, né? Mas ela não consegue. Né? A gente tem que se dedicar a esse tipo de coisa. Tudo na nossa vida a gente tem que se dedicar. Né? Sim, sim. Agora, a minha filha escreveu de Portugal. E a Andréia parece estar super alto o som comparado com Moisés. Daí, se aumentar para ouvir ele, fica muito alto o dela.
Eu entendi, tipo, eu grito e você fica baixo. Eu acho que eu vou tentar falar mais baixo. Eu tô com, eu tô com fone aqui, eu tô com, assim, eu testando aqui, pelo visto tá bom, então. E aí tem uma outra pergunta aqui interessante, mas é que assim, é um casal, eles ajudam muito no nosso trabalho e eles trabalham muito a espiritualidade, eles caminham juntos. Eles estão perguntando se o casal, como podemos nos ajudar enquanto casal para ganhar velocidade no percurso do aprendizado da projeção astral. Talvez seja uma pergunta interessante saber também se eles, praticando a projeção astral em camas separadas ou em locais separados, é melhor, ou se, como eles são um casal e os dois querem crescer juntos e conhecem o trabalho, se tudo bem na mesma cama, o que seria melhor? Eu acho que inicialmente é melhor fazer em camas separadas, né? Para a pessoa se sentir mais à vontade, mais relaxada. Senão ela fica muito preocupada com o outro e qualquer nível de preocupação atrapalha a gente, né? Então, se pudessem fazer em camas separadas, talvez em quartos separados, penso eu, né, seria melhor. Isso até porque, se os dois fizerem ao mesmo tempo juntos, eles vão poder se encontrar, né? Isso Sim, seria um sucesso. Seria um sim. sucesso. E Mas seria bom fazer separado para um não inibir o outro ou atrapalhar o outro. Né? Seria bom. Ô, Moisés, tem uma pergunta muito interessante da Thaisa, que ela viu um vídeo seu onde você relata uma dupla consciência no aeroporto. Então você fala que o ambiente estava bem carregado, bem denso emocionalmente, e você estava andando, mas você começou a sair, né, para o teu corpo astral, então você tinha consciência no corpo astral, mas você também olhava o teu corpo físico caminhando, e você até brinca no vídeo, você fala, nossa, aí que eu vi que eu tô ficando calvo. Você está lembrando desse vídeo? Aí ela pergunta assim: as pessoas que estão com você, elas percebem que você está com um mínimo de consciência no corpo físico? Alguém consegue olhar e falar assim: nossa, é perceptível as sinaléticas no corpo físico para quem está com você? Ou não? Não é, não. A pessoa não consegue perceber. Né? Porque você anda normalmente, você pode até falar com as pessoas normalmente, entendeu? Então, se você consegue sair do teu corpo, eu penso o seguinte, no começo fica difícil você sair do corpo, né, e conversar com alguém, entendeu? No começo. Mas, com o tempo, você consegue sair do corpo, conversar com uma pessoa e circular pelo ambiente que você está, entendeu? Isso é porque você deixa pouca consciência no teu corpo físico? Você deixa um quantum lá de consciência para você seguir? Não, você consegue acompanhar, mesmo estando fora, você consegue acompanhar o teu corpo físico, entendeu? Então você vai conseguir falar com a pessoa, mesmo estando olhando as outras coisas. Então, isso aí é uma coisa que não é complicada depois que você faz várias vezes. Mas quando você não faz, né, fica difícil. A gente, mas isso é impossível. Não, não é nada impossível. Né? A vida é uma coisa simples, né? Nós é que complicamos ela. Olha, Moisés, eu aprendi com você que eu tenho que falar que eu posso estar enganada, mas de verdade eu acho que eu não estou enganada. Eu penso que você está sempre com a gente, por exemplo, a gente está em São Domingo, eu penso que você está lá, o teu corpo físico, a gente está trabalhando, conversando, mas que ao mesmo tempo você está fazendo grandes assistências, né? Porque eu acho que uma consciência como você trabalha o tempo inteiro, né? Em tempo integral. Sim, sim. A gente, na verdade, eu acho que esse daí é o grande sonho de todo ser humano, né? Você trabalhar o tempo todo pelo bem do próximo, né? A gente tem que, Uhum, uhum. nós não podemos achar, não, estou trabalhando, mas eu estou em corpo físico e está tudo bem. Isso aí é Sim, uma coisa muito, né, muito simples e nós não conseguimos realizá-la do jeito correto, né? Mas se você consegue trabalhar bem no teu corpo físico e trabalhar no teu corpo astral, você vai conseguir fazer a tua vida progredir muito, né? Eu posso te dizer com toda a franqueza que eu já sou agradecido por tudo que aconteceu comigo, entendeu? Você já sabe, mas eu vou falar aqui. Eu sei que algumas pessoas vão ficar chocadas, mas eu já tive 5 infartos e 2 AVCs.
Então, eu sou campeão. Mas não tem nada a ver isso. Entendeu? Não tem. A gente vai caminhando, a gente vai trabalhando pelo bem do próximo, e você vai vendo que esse espaço que a gente faz alguma coisa, ele nos dá uma energia, uma felicidade, né, que é muito grande. Não tem jeito. Né? E eu tenho certeza sim, que algumas pessoas perceber isso, sabe? Devem perceber. Não é muito com fácil, né? certeza. Olha, o William está perguntando uma consciência emocional, é possível utilizar a ferramenta, né, a projeção astral, de forma eficiente. Ou seja, se mesmo ele enxergando só no nível que ele está, ele pode ter projeção com total controle e com maior duração, a fim de poder realizar pequenas explorações no plano astral, conhecer vida passada, fazer assistência, se mesmo estando num nível emocional, dá para você controlar totalmente o teu veículo espiritual e dominar e ficar mais tempo. Sim, sim. Eu não entendi o começo da tua questão. Você pode repetir o começo dela? Eu não. Olha, ele põe assim que, olha, ele põe assim, veja a projeção astral como uma ferramenta que, aliada ao esforço individual, pode mudar. Bom, aí ele põe, gostaria de saber se para uma consciência emocional é possível utilizar essa ferramenta de forma eficiente, mesmo enxergando apenas o que está ao seu nível, ter projeções com total controle e com maior duração, a fim de poder realizar pequenas explorações no plano astral, conhecer vidas passadas, fazer assistência, trabalhar. Se mesmo no nível espiritual você consegue ter total domínio na projeção astral, no nível emocional. Consegue, sim. Você consegue fazer várias coisas, né? Você consegue ver suas vidas passadas, você consegue ver até o teu nascimento. Se você trabalhar bravamente, você vai ver qual foi o primeiro dia que você teve nessa terra. Né? Então você consegue, você vai no passado, você vai vivenciar coisas incríveis. Né? Até tem um livro que eu fiz aqui, né, que eu falo sobre uma passagem que eu tive no passado, né, e que acho que Sim, você deve ter lido já né, o livro. Né? eu li todos. Você leu tudo. Então você já Nossa. leu. Né? Eu conto de coisas do passado, mas aquilo eu conto com naturalidade, porque eu vivenciei aquilo e eu lembro com tranquilidade. Né? Mas a pessoa consegue, sim, na medida em que ela vai crescendo, ela vai conseguindo ver cada vez mais coisas e fazer cada vez mais atividades. Né? Mas é uma questão de Uhum. aceitação disso. Nós temos que aceitar, né? Senão a Sim. gente fica parado, né? Não consegue fazer muita coisa. Olha, uma pergunta difícil, tá? De uma pessoa que eu acho que chama Marcos Vinícius, talvez. Moisés, você poderia falar sobre encarnações simultâneas? Em cada simultâneo, tá certo. Olha, a reencarnação de uma pessoa, ela é uma coisa simples, né? E ela pode acontecer, deixa eu tentar me explicar de uma forma que você possa entender. Você pode, simplesmente, quando você reencarna, você ter outras reencarnações. Né? E essas outras reencarnações, elas podem estar trabalhando em vários níveis de atividade que você mesmo determina. Entendeu? Esse negócio é meio perigoso, né? A gente vai falando, e a pessoa É. vai perguntando. Então, imagina o seguinte, imagina que eu tivesse mais alguns veículos trabalhando. Né? Esses veículos eles poderiam ser simplesmente pessoas como padres. Eles seriam padres. Né? Isso porque um padre ele trabalha dentro de um espaço que é muito mais tranquilo, muito mais fechado. Ele tem uma rotina diária também que é muito mais tranquila. Ele almoça, janta na hora certa, toma café da manhã também na hora certa. Isso aí facilita para uma consciência ter o acesso a todos esses espíritos, entendeu?
Então, vamos supor que eu tivesse mais alguns veículos desse. Eu poderia estar trabalhando com tranquilidade com eles, porque a consciência deles não ultrapassaria o chakra cardíaco, entendeu? Não ultrapassa. Fica até a parte baixa do chakra cardíaco. Fica muito fácil você controlar consciências que estão nesse nível. Você pode sim ter outras consciências em que você trabalha com elas, você faz parte delas e faz um trabalho cada vez melhor, né? Mas isso... porque a razão disso é trabalho, né? É estar em mais lugares. Você não precisa estar só aqui agora no Brasil, né? Você pode ir dependendo do teu nível, fazendo várias coisas e vivenciando várias situações, né? Então, é que isso é muito novo, Moisés. Você sabe, eu nunca tinha ouvido outra pessoa que não fosse você falar sobre isso. Eu não sei se outras pessoas falaram disso. De você poder, uma consciência muito avançada, poder ocupar outros corpos, outros veículos, né? Sim, sim. Isso aí, quando você chega no chakra coronário, você trabalha o teu chakra coronário, você já começa a ter uma percepção diferente da vida, sabe? A gente já começa a ver coisas que normalmente o espiritismo ou a espiritualidade em si, ela não comenta, talvez por não saber, ou não sei se sabem realmente, né? Mas pela falta de busca, né, constante no crescimento individual da pessoa. Eu me dediquei a me melhorar, né? E é óbvio que quando a gente vai fazendo isso, né, você vai crescendo, vai aprendendo e pronto. Daí você vai descobrir coisas que outras pessoas não sabem. Mas você pode ter vários veículos e você vai trabalhar com todos eles. Você quer crescer, quer ser melhor? Então, nós temos que fazer isso. Mas não é muito fácil, né, a gente lidar com vários veículos, com toda certeza. Nós temos que ter uma cabeça muito boa e tem que estar com a cabeça inicial, ou seja, você tem que estar no chakra coronário. Entendeu? Eu imagino que sejam pouquíssimas consciências que tenham essa capacidade, né, Moisés? Pouquíssimas pessoas encarnadas no planeta agora que possam fazer um trabalho desse, né? Sim, sim. Não é muito fácil, né? Para a pessoa conseguir chegar nesse nível, ela precisa trabalhar bastante e se dedicar à vida, né? Se dedicar à vida com o coração, se dedicar além dela, né? Quando você se dedica para todas as pessoas, aí a coisa muda para você, né? Você se dedica só a você, você fica fechado. Você se dedica para o mundo, aí você fala, poxa, eu preciso contribuir com todas as pessoas desse mundo, né? Aí você vai ampliando a sua capacidade de ver, de sentir, né? De entender. Isso é importante, né? É importante. Talvez o grande caminho seja sair do nosso ego mesmo, né, Moisés? De ficar trabalhando só para a gente. Talvez seja esse o grande caminho, né, para conseguir crescer. Uma pessoa agora acabou de falar, gente, para de falar que o som está baixo, porque não está. Está ótimo, obrigado. A briga do som no chat. Olha só, o Thierry tem uma pergunta aqui, ele também acompanha bastante o teu trabalho. Qual é a diferença entre projeções de baixa lucidez e de alta lucidez? Pode-se dizer que uma projeção de baixa lucidez é um sonho, onde sabemos que estamos sonhando? Não, não é isso não. A pessoa pode sonhar, né, e ela não está em projeção astral, né? Não está. Não tem muito a ver, né? E o sonho, ele é simplesmente uma manifestação nossa mesmo, né? Você sonha com as coisas que você passou no teu dia, né? Você sonha com coisas que te incomodaram, ou com coisas que você deseja, né? Então, a projeção astral é diferente. Você sai e tem atitudes, faz coisas, né? Mas é óbvio que nós todos, na maioria das vezes, sonhamos e aí a gente pode se confundir, né? Podemos achar que temos uma projeção. Olha, uma pergunta que o pessoal adora.
Tem umas perguntas. O Marcelo pergunta assim, Moisés, como as consciências zetas atuam aqui na Terra? Isso é bem interessante. Eu acho o máximo quando a gente te faz pergunta e você dá risada, mas... É interessante, né? Porque eu vou falar para vocês uma coisa. Quando eu morava em Manaus, né, um dia eu estava na minha casa sozinho. E eu tinha feito eu tinha feito um sofá, era um tipo de um sofá. Eu estava sentado nele e, de repente, eu estava olhando e eu vi uma formação no meio da sala. Né? Essa formação, eu fiquei olhando, eu fiquei de pé imediatamente, né? E eu vi uma consciência zeta. A consciência zeta, ela emite formas de todo tipo. Cubos, bolas, tudo que você imaginar, ela emite. A aura dela é uma aura riquíssima. Né? E essa consciência, ela conversou comigo e me falou várias coisas. Obviamente que depois disso aí eu falei, caramba, isso é fantástico, né? Você, de repente, você tem uma situação dessas na tua vida, que é uma situação que não é muito comum, né? Mas que para mim foi maravilhosa. Então, as consciências zeta, elas está lotado, esse planeta está lotado delas, mas normalmente elas estão em lugares que não são visíveis. Por exemplo, fundo do mar, fundo da terra. E eu tenho alguns relatos que eu fiz de consciências zetas que talvez as pessoas possam ver no YouTube. Né? Eu coloquei alguns relatos sobre essas consciências, porque eu morava em Manaus, eu ia lá para um local todos os dias, né? Era uma bola que tinha lá, que era a bola da Suframa, eu ia para lá, ficava lá, e eu via discos voadores passarem. Né? Só que esses discos voadores, eles passavam uns 40 quilômetros de distância, mais ou menos. E eu ficava olhando aquilo. Né? E ali era a Sharp, né? Era uma empresa que era a Sharp. Eu ia para a Sharp e ficava olhando e eu perguntava para o pessoal, por que aqueles negócios ficam passando aqui? Né? Eles falavam, eles passam sempre, todo dia eles passam. Eles fazem sempre o mesmo caminho. Eu falei, tá legal. Né? Então, obviamente que a primeira coisa que eu fiz foi me projetar no astral. Fui até a Sharp, olhei naquela direção, me desloquei por 40 quilômetros, mais ou menos, que eu calculei, cheguei perto de uma árvore imensa e falei, bom, aqui eu vou fazer a minha prospecção para saber como é que esses caras podem estar trabalhando aqui. Né? E eu fui fazendo essa prospecção. Eu fui encontrá-los a uns 2,5 km abaixo da Terra. Não na primeira projeção que eu fiz, mas lá pela 15ª ou 17ª. Né? Eu fui pesquisando naquele local e quando eu encontrei, eu falei, puxa vida, eles estão aqui. Né? Estão aqui e eles estão fazendo coisas que são para o bem, para o nosso bem. Né? Eu fiquei fazendo aquilo várias vezes, fui várias vezes. Um dia, quando eu desci, não tinha nada, era só terra mesmo. Aí eu saí na captura deles, falei, agora eu vou ter que achar esses caras. Né? Mas o que eu vejo é que os zetas, eles simplesmente vêm para cá, com o conhecimento que eles têm, eles tentam nos ajudar em algum nível. Né? Nós, que somos os mais atrasados que existem, né? Nosso planeta é muito atrasado, nós estamos fazendo guerra ainda, estamos matando gente, estamos querendo ficar rico, ganhar muito dinheiro, né? E não ajudamos ninguém. Então, eu penso que eles estão aqui para nos ajudar mesmo. Alguns encarnados e alguns estão em corpo zeta, né? E outros estão encarnados em corpo físico humano, é isso? Sim, sim, com certeza. Mas os que estão em corpo humano, normalmente muitos deles
não conseguem fazer muita coisa, sabe? O corpo humano ele atrapalha muito as pessoas, né? E ele é acostumado a um corpo zeta retículo, que é um corpo muito menor, ele fica com dificuldade, ele pode ficar até defeituoso, entendeu? Ele pode ficar com defeitos, mas se a pessoa se adapta, ela consegue produzir coisas boas para o próximo. Que eu acho que nós temos que fazer isso mesmo, né? Mas muitos perderam a consciência, né, Moisés? Muitos zetas encarnados nem sabem, né, mais o que são zetas ou não. Todos estão trabalhando sempre. Não. Muitos perderam a consciência. Não dá para você entrar num corpo físico, né, e fazer coisas que sejam fantásticas, né? Você entra num corpo físico e esse corpo ele é cheio de limitações. Então, a pessoa, ou ela já vem de várias vidas fazendo esse trabalho, né? Ou quando ela chega aqui, ela não consegue, não tem jeito, não vai fazer nada. Ela pode enlouquecer, pode ficar com problemas, né? Não tem. Isso é uma coisa natural, né? Sempre tem um certo, ou tenta-se ter, na maioria das vezes, um certo amparo. Então, assim, tem alguma consciência zeta encarnada, vão ter outras junto, tentando trazer memória, recuperar aquela consciência e lembrar, falar, olha, lembra para o que você veio? Porque eu imagino que a potência dos chakras emocionais, às vezes, cega a zeta, cega a gente, cega todo mundo, né? Então, existem outros zetas ao redor para falar, ó, vamos acordar, vamos trabalhar, alguma coisa desse tipo? Olha, na verdade, quando você trabalha nesse sentido, não só as pessoas que são de origem zeta, mas as outras pessoas que trabalham para o bem, elas são ajudadas por eles, entendeu? São ajudadas. Uhum. Não tem jeito, né? Eles têm um nível de evolução alto, né? E eles realmente eles fazem coisas para o bem. Então, nós é que achamos que os zetas vêm aqui, pegam uma pessoa, levam, né? Mas eles não fazem isso. Não existe maldade nesse tipo de coisa. Sim. Quando eles pegam uma consciência aqui e levam para algum lugar, eles ajudam essa consciência, e essa consciência provavelmente é uma consciência zeta. Entendi. Sim. Querida, é o seguinte, o pessoal vai ficar até chateado, eu também, porque por mim eu passaria o dia conversando com você, mas a gente não pode perder essa live. Então, a gente tem 1 minuto para você se despedir, dar tchau, salvar a live, e é isso. Então, um grande abraço para todos que nos assistiram, né? Isso é importante. Saúde e felicidade para todos. E um grande beijo para você. Tá bom? Um beijo, meu lindo. Tchau. Tchau, querida.